é o Ancapso e nós vamos falar sobre um autor brasileiro que foi um dos campeões nacionais do combate à cloroquina e ao tratamento precoce e que agora teve 34 artigos despublicados por fraude em uma revista científica, tá? Por fraude, tá? Os indícios são assustadores. Ele nega, ele diz que não tem nada de errado com os estudos e não sei o que lá, mas se você vê os indícios que apresenta aqui a reportagem, absurdo. Tem gente que fala, cara, não, meu nome estava como revisor do assunto, nunca nem fiquei sabendo desse estudo e meu nome aparecia lá, ou seja, indício de fraude. O cara fingiu que tinha gente revisando o trabalho dele e não tinha, né? E adivinha, esse cara foi a cara daquele estudo que disse que a cloroquina fazia mal. Lembra disso? Porque esse foi o grande problema da questão do tratamento precoce durante a pandemia, né? Lógico, não havia indícios, eu concordo, não havia naquele momento uma indicação de que a cloroquina fosse ajudar em alguma coisa, havia apenas evidências anedóticas disso, porém, é um remédio que não faz mal, é um remédio já usado há muito tempo, né? Se usa em alguns lugares do mundo, na África, aqui na América do Sul, de forma constante. O pessoal em regiões que tem malária se toma cloroquina todo dia, cloroquina, e não tem problema nenhum. Até mulheres grávidas podem tomar cloroquina sem problema, né? Então, assim, qual que é o problema do tratamento precoce se é um remédio tão conhecido? E aí aconteceu justamente o estudo desse cara, o Guilherme Malafaia, que fez um estudo super criticado aí agora, depois, né? Que dizia que a cloroquina fazia mal, ou seja, ela aumentava o risco de saúde, de problemas cardíacos e ainda piorava a situação dos doentes, né? Pois é, esse cara agora foi o cara que teve 34 estudos retratados pela revista por fraude. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, notava na Margaret Thatcher, bateu desespero na cabeça do Molon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve uma série de absurdos durante a pandemia. Eu critiquei muita coisa durante a pandemia. Eu quase perdi meu canal na época da pandemia por conta das minhas críticas que eu fiz aí, essas medidas atabalhoadas, que não tiveram nada de científico. Esse pessoal falou, não, porque distanciamento social impede, não sei o que, impede porcaria nenhuma, não tem nenhuma lógica isso, não tem nenhum estudo que diga isso. Ou seja, quebraram a economia completamente. E os países que não tiveram nada, que não pararam durante a pandemia, tiveram um número de mortes equivalente. Aqui em Israel. Israel não parou não, tá? Israel tudo continua funcionando aqui durante a pandemia, sem problema nenhum. Ou seja, essa palhaçada do fica em casa foi só para quebrar a economia mesmo, foi só para a esquerda que queria derrubar o Bolsonaro que estava no poder, queria gerar uma crise econômica no país, acabou fazendo essa lambança, né? Forçando a barra nisso daí. Mas das várias coisas absurdas que aconteceram durante a pandemia, uma delas foi a questão do tratamento precoce. Para quem não lembra do caso, haviam dois remédios que se cogitava que poderiam ter efeitos positivos, a ivermectina e a hidroxicloroquina, né? Eram dois remédios que, evidências anedóticas, o que é isso? É o pessoal que usava e via que melhorava, mas assim, não fez um estudo para saber se melhorava mesmo, mas usava e costumava melhorar, né? E são remédios que já foram usados em outras infecções por vírus que também tinham efeitos positivos nesse caso. Então, assim, muita gente começou a usar esse tratamento precoce que ficou chamado na época, que era a ivermectina, a hidroxicloroquina e coisa e tal. Aí a imprensa fez um escarcéu, não, que não pode usar cloroquina e ivermectina. Eu até hoje não consegui entender a lógica disso. Por quê? Porque os dois remédios são remédios extremamente testados, com pouquíssimos efeitos colaterais. E aí vieram com um caso aqui, no caso da ivermectina, a única coisa que tinha uma mulher falando que pegou doença no fígado porque tomou muita ivermectina. Olha, qualquer remédio, se você tomar uma dose exagerada, você pode ter problema. Ninguém estava recomendando que você se entupisse de ivermectina ou de hidroxicloroquina, nunca foi essa a recomendação. A recomendação é, com a ajuda do médico, você toma a dose diária recomendada desse remédio, que não vai causar dano nenhum. Qualquer remédio que você tome em doses absurdas, você vai ter problemas, não tem? Até água. Beber água demais, você passa mal, meu amigo. Não tem esse negócio. Qualquer coisa demais passa mal, né? E aí teve alguns estudos que foram feitos, que esses que chamaram atenção, né? Que eram estudos que diziam que não apenas a hidroxicloroquina não ajudava na Covid, mas piorava e ainda causava danos ao coração.
E é um resultado muito estranho. A gente questionou esses resultados na época, porque como assim, né? Como eu falei, é um remédio que é usado na África. Tem pessoas que tomam a vida inteira hidroxicloroquina por conta de malária, né? Que no Brasil também, na região de floresta do Brasil também. Então como é que pode, de repente, começar a fazer mal, né? E agora, justamente esse cara aqui, que é um dos caras que durante a pandemia denunciava o negacionismo dos médicos, se colocava como guardião da ciência e da virtude, teve 34 artigos retratados por fraude, tem outros 13 sob investigação, né? Aqui, ó, tá explicando aqui o que houve. Segundo ele está dizendo aqui, ó, ainda segundo a Elsevier, né, que é a editora, né, o processo de submissão, os autores indicaram pareceristas para as revisões dos artigos, mas os dados apresentados como contas de e-mail eram falsos. Um dos pareceristas disse à Folha que não tinha ideia de que o seu nome tinha sido usado na avaliação dos estudos. Ou seja, ele deu como, né, pessoas que avalizavam o estudo dele, pessoas que nem sabiam da história. Enfim, em comum, os 47 artigos têm um autor correspondente, o Guilherme Malafaia, que é do Instituto Federal Goiânia, coisa e tal. Eu não conheço o cara, não sei a capacidade dele, coisa e tal. O problema todo é isso. Esse pessoal, ele e outros também, tá? Fizeram alguns estudos às pressas para balizar o posicionamento político. E é o que eu falo, isso é um jogo muito arriscado, né? Porque o que acontece no final das contas? Você tem aqui, ó, esse outro artigo que saiu aqui, isso saiu há alguns anos, em 2024, tá? Aqui, ó, no dia 12 de setembro foi publicado o maior estudo já realizado sobre a profilaxia farmacológica da Covid-19, capitaneado pela Universidade de Oxford. Lembra que lá em 2020 eles começaram a fazer estudos detalhados da Covid e coisa e tal, só que seguraram os resultados. Isso é o pior, seguraram os resultados. Só mostraram os resultados agora. Eu avisei que isso ia acontecer. Porque se eles lançassem os resultados logo depois da pandemia, o pessoal ia ver o absurdo que foi esse negócio de proibirem a cloroquina. Lançaram agora, mas não deixaram de lançar. Eles falam aqui, ó, sim, elas mesmas, na prevenção de doenças em indivíduos não vacinados em risco de contágio. Revisitar a improvável saga do medicamento mais odiado da última década é um exercício de humildade para o establishment científico. Olha, nós cientistas temos que ficar humildes. Não, é muito pior do que isso, porque não havia nenhum sentido para proibir a hidroxicloroquina, não havia sentido nenhum. Aqui, ó, elas mesmas, a conclusão que eles chegam é que, olha só, houve uma diminuição de 15% de infecções no grupo que era tratado com hidroxicloroquina em comparação com o placebo, e também teve diminuições mais robustas de 39% nas infecções confirmadas por PCR e 13% nos dias de trabalho perdido por doença. Ou seja, você até pegava Covid, mas ficava menos tempo incapacitado pela doença, né? Aqui, ó, e tampouco levou ao aumento de efeitos adversos graves, cuja incidência foi maior no grupo placebo, ou seja, e não teve nenhum problema com o coração, como algumas pessoas alegavam. Ou seja, o estudo provou que esse pessoal estava errado. Agora, me fala um negócio, quem é o genocida nessa história? Porque esse não, é o que eu falo para vocês. Se dizer que a gente sabia que a cloroquina melhorava a Covid, não sabíamos. Ninguém sabia disso, ninguém tinha como saber. Não tinha estudo dizendo isso nesse grau de detalhe. Mas a gente sabia que era um remédio que podia dar essa ajuda. Havia alguns casos em que se mostrava positivo e que era um remédio seguro, um remédio que não tinha problema. E, no entanto, se criou um negócio de que não pode usar cloroquina de jeito nenhum, que é proibido usar cloroquina, que tratamento precoce. Tem gente sendo processada, médico sendo processado por ter receitado tratamento precoce, e agora você tem a informação de que, olha só, proibiram um remédio que poderia ter salvo um monte de gente. A imprensa brasileira, esse pessoal aí da esquerda, esses foram os verdadeiros genocidas. Porque se meramente não tivessem falado nada, muita